Bem-vindos à segunda-feira, o Juiz Supremo. Na quinta-feira a gente vai falar sobre o príncipe, ou seja, Deus e Jesus. Essa lição de segunda está inacreditavelmente linda, tem tanta coisa aqui. Eu preciso ser bem pontual, resumir bastante. Muito bem, aqui nós vamos estudar sobre uma característica de Deus. Deus, ele é juiz. Para Deus ser um juiz de sucesso, o que você acha que ele tem que ter? Bem, para um juiz ter sucesso, ele precisa ter, no mínimo, duas coisas. Ele precisa ter o conhecimento da lei, saber cumprir a lei e saber interpretar a lei. Por quê? Porque um juiz, ele não vai julgar ninguém pelas suas opiniões. Ele vai julgar pela lei. Então é necessário que a gente entenda que o papel de Deus ao julgar não é um papel de vingança, não é um papel de dar uma lição de moral. Não, Deus quer que as pessoas entendam que aquilo que é justo será cumprido. Então, esse é o primeiro sucesso. O segundo segredo do sucesso é que para um juiz ser realmente bem-sucedido, ele tem que ser imparcial. Ou seja, uma vez que aquela pessoa é considerada condenada, inocente, ele precisa estudar tudo isso daqui para poder dizer, olha, eu acho que ele é condenado por causa disso ou não. Ele precisa basear aquilo de maneira imparcial. E continuando esse assunto do sucesso, Deus, na sua infinita sabedoria, iluminou o apóstolo Paulo e lá em Romanos 6:23 ele escreveu uma frase que vai nos ajudar a entender uma coisa que nós ocidentais, com essa cabecinha que nós temos dificuldade de entender. Lá diz, o salário do pecado é a morte. A lição de hoje ela vai tentar mostrar para a gente que Deus ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso, é importante nós entendermos essas passagens que estão aqui na pergunta da lição de segunda-feira. Em Gênesis 18, no Salmo 7, para mim o Salmo 7:11, ele vai dar o tom dessa lição. Por quê? Se você pegar Salmo 7:11, diz que Deus é justo e que ele sente indignação todos os dias. Eu cheguei a pesquisar aqui na internet o que acontece com o ser humano quando ele não tem mais a capacidade de sentir indignação quando ele vê injustiça. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas aqui. Uma característica da pessoa que perde essa noção, de se indignar com a injustiça é porque provavelmente ela está alheia ao sofrimento dos outros. Ela não consegue mais dar valor à dor do próximo, só a dele mesmo. Uma outra coisa que eu também percebi é que quando a pessoa ela começa a ver muita injustiça, ela se sente frustrada, porque ela tem aquele sentimento de não poder fazer nada. E a injustiça, quando cresce de tal maneira, nós começamos a perceber que o homem ele acaba desumanizando o próximo. É o que nós vimos, na Segunda Guerra com relação aos judeus e até dentro hoje, no momento em que gravo esse vídeo, a Nigéria está sofrendo vários assassinatos de cristãos porque eles brigam com religiões entre si. Com isso, existem impactos sociais sobre a sociedade, como, por exemplo, a banalização do mal, onde hoje os valores estão invertidos e nós não conseguimos mais criticar os nossos heróis ou aqueles que estão mais velhos porque eles estão invertendo os valores e nós nos calamos. Estão banalizando a justiça. Outro impacto é que o ciclo de injustiça continuamente não para e vai aumentando
aquela sensação da impunidade. E essa injustiça, quando nós perdemos nós não temos mais, ficamos indignados, perdemos essa dignidade, nós acabamos perdendo a solidariedade, a ajuda, a simpatia, a comunicação, porque agora todos são vistos como pessoas interesseiras, más, confusas, enfim. Deus, Ele se indigna todos os dias, porque Ele nos ama, Ele não é afetado por isso, Ele não banaliza o mal, Ele valoriza o ser humano, Ele não desumaniza. Quantas diferenças! Mas uma coisa que me chamou a atenção na lição de hoje é que quando Deus Ele é justo de tal maneira que nós estamos estudando que Deus luta pelo seu povo. Mas em Josué 7 e em alguns episódios de Crônicas e Reis, você vai ver que povos inimigos lutaram contra Israel. E foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Ou seja, Deus também foi justo quando Israel desenvolveu sua incredulidade, a banalização do mal, seus valores morais, seu afastamento de Deus. Por isso, a lição termina fazendo a afirmação: Yahvé, Deus, Ele não tem o objetivo de guerrear para conquistar, expandir ou ter um troféu na sua sala. Deus tem um objetivo de manter a paz e uma coluna moral para que o ser humano continue sendo um ser humano. Meu querido, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, isso é muito importante. E vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que precisamos buscar a justiça que vem do Senhor. Não queremos mais perder o amor e o carinho pelo próximo. Não queremos banalizar o mal, queremos valorizar o ser humano. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.